eu quero introduzir a obra de Husserl para facilitar a compreensão de uma obra que me interessa mais, que é da Nathalie Despraz. Então eu fiz aqui uma espécie de fichamento de alguns recortes da obra do Husserl para dar uma breve introdução, uma explicação simplificada da redução fenomenológica do Husserl, para que a gente possa usar isso como uma filosofia prática. Existem dois aspectos da nossa experiência, né? Um que a gente vai chamar aqui de vivências e o outro que é a interpretação dessas vivências. Para fazer a interpretação das vivências, a gente usa a linguagem. E para fazer a comunicação das vivências, para a gente poder resolver os nossos problemas, as nossas controvérsias, né? Aliás, um dos meus objetivos com esse estudo dessa obra é tentar fazer com que a gente ache um caminho, porque eu acho que nós estamos aprisionados, né? O mundo está todo polarizado, o país está polarizado, eu acho que nós estamos aprisionados em algumas teorias, mas nós temos as mesmas vivências. Como é que a gente pode ter as mesmas vivências e ter duas teorias tão opostas politicamente? Então a ideia é discutir esse processo de como que se dá a nossa experiência das vivências, como que a gente pode vivenciá-las, deixando de lado os nossos pressupostos. Todas as nossas teorias, elas são circulares, elas dependem de conceitos, de definições prévias. E aí tudo que a gente deduz nas teorias tem a ver com esses conceitos. Agora as nossas vivências não, as nossas vivências elas não são circulares, elas têm um sentido, uma direção. Existe uma polêmica importante, que é que a nossa própria vivência ela já é contaminada pelas nossas teorias, ou seja, nós vemos o mundo a partir daquilo que a gente já tem no nosso sistema de crenças, que a gente vem cultivando desde a infância. Então tudo que a gente experiencia no mundo, a gente já experiencia com os olhos, com o filtro de uma teoria. Então, de certa forma, é difícil garantir que a gente possa ter uma vivência isenta de pressupostos, isenta de teorias. Mas o projeto aqui é exatamente esse, é tentar com que a gente consiga nos desvencilhar das teorias para observar as vivências, aquelas experiências que a gente tem na vida, para a gente fazer novas interpretações e fazer essa validação intersubjetiva dessas interpretações. Então, o primeiro passo que o Husserl propôs na fenomenologia chama redução à consciência. E aí o segundo passo é a descrição. Então a fenomenologia é o quê? A fenomenologia é uma descrição dos fenômenos tal como nos aparecem. E por que eu uso a palavra fenômeno e não uso a palavra fato? Essa redução, o Husserl chama de redução à consciência, ela é uma redução mais radical do que aquela do Descartes. Para quem conhece Descartes, ele escreveu as Meditações Metafísicas. Descartes, ele levantou a hipótese, né? Falou assim, não, se os meus sentidos me enganam, né? E eu vou levantar a hipótese aqui de que tem um gênio maligno me enganando em tudo. Mas mesmo se tiver um gênio maligno me enganando em tudo, tem alguém sendo enganado. E esse alguém sou eu. Com isso ele funda o eu, o penso logo existo.
Mas ele faz esse movimento de redução ao eu. O penso, logo existo, Descartes, ele tem essa marca na filosofia de ir duvidando de tudo, até falar assim, olha, tem alguém duvidando, sou eu. E a partir daí ele começa a afundar as possibilidades de conhecimento nossas. E o Russell parte dessa redução de Descartes, mas faz uma redução mais radical. Porque o Russell ele veio depois de Kant, né? Que entre Descartes e Kant, e Russell teve Kant. E o Kant ele deu uma grande contribuição para a gente ao criar uma espécie de teoria da síntese kantiana, que a síntese é o seguinte: tudo que a gente percebe do mundo, todos os nossos sentidos, visão, tato, audição, né, como vocês podem ver nesse meu vídeo aqui anterior, eles nos trazem fragmentos de informação e a gente faz uma síntese dessas informações que são múltiplas. Né? Então, por exemplo, as nossas informações sobre cães são múltiplas. Tem cães de várias espécies, os cães são muito diferentes uns dos outros. Mesmo dentro de uma espécie, os indivíduos cães são diferentes uns dos outros. Mas a gente, na hora que a gente cria o conceito da palavra cão, antes do conceito da palavra cão, a gente fez uma síntese. Essa síntese das características do que seria um cão é uma espécie de representação, uma espécie de intuição que, que é o universal, a ideia universal do que seria um cão, que não existe no mundo, que só está na nossa cabeça. No mundo só existem cães individuais. A gente que cria essa ideia de um cão universal, de uma ideia universal que gera um conceito de cão. Então, o Kant é que descreveu esse processo, essa teoria dele, de que a gente recebe o múltiplo da experiência e a gente faz uma síntese que gera uma representação, no caso do Kant, e no caso do Russell, essa síntese gera uma intuição, que é mais ou menos algo parecido lá com a representação do Kant, embora tenha algumas diferenças. E existe um outro processo entre a representação e o conceito, que é a conceituação, né? Que no caso do Kant, lá na terceira crítica, era o juízo reflexionante ou juízo determinante. O juízo determinante é o que cria o conceito, o juízo reflexionante é o que fica procurando o conceito para tentar aplicar a situação da experiência. Então, com esse recurso do Descartes e o recurso do Kant, o Russell faz uma redução à consciência, ou seja, esse processo de redução é a gente suspender todos os nossos pressupostos, todos os nossos conceitos, todas as nossas teorias, tentar olhar para a experiência dos fenômenos que nos aparecem. Eles são fenômenos porque eles não são coisa em si, porque tem essa história do Kant também, que a gente não tem acesso à coisa em si, e isso também fica melhor explicado no meu vídeo anterior, que eu vou colocar o link aqui em cima. E aí o Russell faz esse movimento de redução à consciência de forma que a gente suspende, coloca o mundo entre parênteses, coloca os nossos conceitos, nossas teorias entre parênteses, de forma que só resta a consciência. E aí, por que é mais radical do que a do Descartes? Porque para a consciência, o próprio eu é um fenômeno histórico, é um fenômeno no tempo. Né? Se vocês lembrarem de tudo que vocês comeram na semana passada, vocês vão ter dificuldade. Se vocês lembrarem de tudo que vocês já viveram até aqui, parte dessas memórias é construída, é reconstruída. Então, o eu é um fluxo de fenômenos no tempo, assim como os estímulos externos, os fenômenos externos que a gente recebe, são um fluxo de fenômeno no tempo. Por exemplo, quando eu acabo de falar essa frase, ela já virou passado. Então, nada é fixo no tempo.
E por isso que tem essa citação que eu acho ótima do Russell, né, que remonta a Heráclito, que é: tudo flui e nada permanece. E de novo, ou e sempre de novo, uma vida, e sempre de novo, este isso é outro isso. Por quê? Porque o tempo passou, né? A sentença, isto é, também é algo tão fluido quanto a coisa objetiva que ela postula. Então, com essa redução radical, imagine aqui que o Rio Negro aqui, ele é o fluxo de fenômenos do eu no tempo. Tudo que acontece no seu meio interno, a cada momento você tenta lembrar. Esse momento é um momento transversal no tempo, que é, eu simbolizei aqui como essa barra vermelha aqui no fluxo do rio. E imagina que os estímulos externos são aqui o rio Solimões, que é esse amarelinho aqui. E os dois se juntam aqui no rio Amazonas. Esse fluxo de fenômenos externos e o fluxo de fenômenos internos, ele é analisado a cada momento estático da consciência. Então, nessa redução da consciência, redução à consciência que o Russell faz, ele faz com que a consciência sobre apenas como um resíduo, que só aparece quando percebe algo. Então, consciência é consciência de algo. A cada momento nós temos consciência de algo. E quando a gente pensa no passado, a gente usando essa memória, a gente meio que está presentificando o passado. Quando a gente pensa no futuro, a gente antecipa as coisas com a nossa ansiedade, a gente está antecipando o futuro. Então, o Russell faz um movimento de presentificação da consciência, porque a consciência ela só pode aparecer a cada momento percebendo essas coisas, tanto no horizonte de tempo, quanto no horizonte daquela própria vivência naquele presente momento. Então, consciência é consciência de algo. E tudo que a nossa consciência percebe está em fluxo. Então, essa é a redução à consciência de Russell. E aí, ele cria, né, uma espécie de lógica para a partir dessa redução à consciência, né, como que a gente constrói uma lógica para a gente verificar esse estado de coisas fenomenológico, né? E essa lógica, ela tem início psicológico. Todas as nossas vivências, elas são psicológicas, elas são individuais, elas são pessoais, elas são subjetivas, elas são contingentes e restritas àquele momento que a gente está tendo aquela vivência. Então, ele consegue criar uma lógica, criar uma argumentação para dizer o seguinte: olha, aquele cão que é um universal, aquela intuição universal do cão, ele é, ele é uma intuição eidética, da essência do que é um cão. Então ele cria uma lógica a partir de uma psicologia, mas essa lógica não é uma psicologia. Olha como é que ele conclui aqui nessa última frase aqui que eu deixei em vermelho. Verificações de coisas fenomenológicas não podem jamais ter seu fundamento cognitivo na experiência psicológica, embora se inicie na experiência psicológica. E especialmente também não na percepção interna, no sentido natural da palavra, mas apenas na visão ideadora fenomenológica da essência. Ou seja, o Russell ele acha que nós somos capazes de capturar uma estrutura que é a essência daquela vivência. Por exemplo, quando a gente ouve uma música, a essência do que é o som
está contida naquela música particular. Então, a essência geral do que é o som está contida naquela música particular, né? Então, é como se a gente pudesse capturar uma ideia geral a partir da repetição de eventos particulares, a partir de momentos particulares que a gente vivencia. A partir de um único próprio momento particular que a gente vivencia, a gente seria capaz de detectar essa ideia mais geral em relação a esse evento. E aí a Nathalie Depraz, ela faz esse comentário aqui. Não se trata, pois, de generalizar de forma abstrata tal encontro factual ao modo de uma indução, mas de aprofundar na multiplicidade concreta dos encontros contingentes o teor essencial que ele confere esse gosto singular, no qual os reconheço como similares para além dos precários traços que os distinguem. O ponto comum entre conversão reflexiva, que é o que o Kant faz com a representação, e variação eidética, que é a tese do Husserl, reside nessa atitude que a redução descobre em mim, de poder considerar a realidade de outra maneira, quer se trate de objetos ou de fatos. Em outros termos, para além da especificidade do gesto de se aproximar ou de se afastar, o que está em jogo na operação concreta da redução é a experiência de uma modificação de nossa relação com aquilo que nos cerca, mesmo de nossa relação conosco mesmos. Dando sentido à minha percepção deste livro que está à minha frente, descubro-lhe a vivência, isto é, aquilo que ele representa para mim, em um plano cognitivo e emocional. Dessa forma, faço surgir uma relação a si. Diante de todos esses encontros factuais se aloja a sua essência, ou ainda a sua qualidade única de verdade. Eu libero a intimidade do universal. Para Husserl, toda a lógica chegaria ao fim se o conceito de objeto não pudesse ser compreendido de modo tão amplo como essa equivalência o exige, se, portanto, também ideias não pudessem valer como objetos. Esse é um ponto importante, porque a ideia, por exemplo, quando a gente fala de valor do dinheiro, porque o dinheiro não é o papel moeda, né? O dinheiro é o valor do dinheiro. A ideia de valor do dinheiro, ela, na verdade, ela não existe. Por quê? Porque o valor do dinheiro é um combinado entre as pessoas. Se um governo, por exemplo, troca uma moeda, aquele papel moeda deixa de ter valor, né? Quando a gente faz uma negociação de algum objeto por dinheiro, a gente está definindo um valor, mas é um combinado entre a gente, né? Se o outro não der um valor parecido, não vai ter negócio. Então, o valor do dinheiro ele não existe, mas a gente trata o valor do dinheiro como um objeto existente, né? Então, as ideias também acabam tendo o mesmo valor que os objetos do mundo. E aí a gente vai fazer a expressão dessas vivências e a gente precisa de usar a linguagem, né? E aí essa citação é muito importante para a gente entender a interface que há entre aquela intuição que é construída na vivência, então a vivência gera uma intuição e a gente conceitua aquela intuição em palavras e a gente expressa essas palavras, né? São três processos aí, né? O fato de verbalizar a linguagem não necessariamente é igual ao processo de pensamento que a gente tem. Porque articular a linguagem, nosso cérebro ele precisa de processar algumas estruturas e de forma que são processos distintos. Os pensamentos e as vivências gerando as intuições e a gente expressando isso pela via da linguagem. Então, essa citação ela é muito importante para a compreensão futura do que nós vamos fazer com isso. Se agora definirmos o epítome dos momentos objetivos apresentados perceptiva ou significativamente
como o peso respectivo do conteúdo perceptivo ou signitivo. Signitivo tem a ver aqui com signo, né? Porque na hora que a gente cria um conceito, a gente usa signos para expressar esse conceito, né? Pela linguagem normal, mas existem outras formas de expressão, artística, não verbal, né? Que usam signos também. Então, a comunicação pela expressão ela se dá por signos e a, a, a intuição, aquele processo de síntese do Kant, gera a intuição que tem um conteúdo perceptivo. Então, os dois pesos, né, o peso perceptivo e o peso signitivo, se complementam em cada apresentação para formar a unidade do peso total, isto é, a quintessência geral das determinações objetivas. A equação simbólica é, portanto, válida em todos os momentos. A quintessência geral das determinações objetivas é essa ideia universal que a gente acha que a gente está se referindo a uma objetividade no mundo, né? Então, o conteúdo perceptivo e o conteúdo signitivo, ele faz essa fórmula aí. I de intuitivo mais S de signitivo é igual a 1. Por quê? Porque sempre há uma superposição entre aquilo que o signo passa a representar e aquilo que é gerado pela intuição pura, pela percepção pura. E a nossa percepção, que vem da nossa vivência, ela tem um peso e a nossa significação, pela via do signo, ela tem outro peso. Os pesos de I e de S podem, obviamente, variar de muitas maneiras. O mesmo objeto intencional pode se tornar intuitivo com partes diferentes, e às vezes com menos, às vezes com mais partes determinadas. Consequentemente, o conteúdo signitivo também muda, cresce ou diminui. É bem abstrato isso aqui, mas é um processo muito importante para a gente lembrar que quando a gente tem uma vivência, que a gente chama de objetiva do mundo, de algo externo, de um objeto externo, primeiro que a gente só tem acesso a partes desse objeto. Então a gente não tem acesso a ele todo, né? Isso já foi discutido também na aula anterior. E segundo, que na hora que a gente cria um conceito, na hora que a gente imagina, existem componentes imaginativos que entram nesse conceito. Igual, por exemplo, eu estou vendo aqui o meu computador, eu estou vendo a parte da tela e o teclado. Eu não estou vendo a parte de trás do meu computador. Mas na hora que eu vou imaginar um computador inteiro, eu imagino a parte de trás também. Então eu estou complementando a parte de trás com atos imaginativos da minha memória, porque eu conheço a parte de trás do meu computador, de outras experiências prévias. Então a gente, a gente faz um objeto intuitivo na nossa cabeça que é inteiro, mas a gente faz isso a partir de partes que são da experiência. Então, a experiência ela é parcial, nós temos acesso apenas a aspectos dos objetos. Isso também está discutido na aula anterior. Então, o método de Russell implica dois movimentos. Cada exemplo de vivência não é uma simples ilustração ou caso anedótico, pois ele retém da estrutura geral o status de um paradigma possível, de um modelo potencial. Que é aquela história de captar na experiência contingente uma espécie de essência geral do que é aquele objeto, ou aquele exemplo, aquele fato, aquela coisa, aquela vivência. A estrutura geral delineia dos exemplos o seu caráter de enraizamento concreto, ou seja, essa essência, essa verdade, ela está no objeto, que é o fenômeno. É o fenômeno tal como ele aparece. Pois ela é definitivamente comandada por eles em sua própria formalização. Não é nada sem eles. Ela não pré-existe neles em formalidade transcendental kantiana ou idealidade platônica. Essa idealidade que o Russell cria é uma idealidade lógica. Então, criar uma idealidade lógica é criar
uma ideia mais geral sobre aquela experiência particular para que eu possa discuti-la de forma lógica. E essa outra citação dele também é muito interessante porque tem a ver com aquela coisa da gente ter acesso apenas a aspectos das coisas. Na hora que a gente vai estudar qualquer objeto, a gente só consegue acessar alguns aspectos, a gente não consegue entender tudo. E aí ele diz isso aí. Tão logo a esfinge do conhecimento coloca a sua questão, ou seja, quando a gente transforma qualquer coisa em objeto de estudo, objeto de pesquisa, de conhecimento, a nossa postura relativa a todo conhecimento e a todo ser previamente dado, a toda ciência e a toda presumida realidade altera-se radicalmente. Tudo se torna questionável, incompreensível, enigmático. O enigma só se resolve quando caímos por terra, quando todo conhecimento é tratado como algo questionável, quando não se aceita nenhuma existência como simplesmente dada. Tratar o próprio conhecimento como algo questionável é a essência da redução fenomenológica que eu quero exercitar na prática. É a gente suspender as nossas teorias, nossas crenças, nossos valores e olhar para a experiência de forma mais isenta. Isso significa que toda ciência e toda realidade tornam-se mero fenômeno. E aí, para ter uma ideia de como que a gente pode interpretar as vivências, né, de forma distinta e ter experiências particulares distintas de vivências parecidas, eu usei esse texto aí, que não é do Russell, é do Lawson. Assim como os índices água e H2O não expressam a água que bebo quando estou com sede, a palavra rio não é o rio. Podemos expressar com rio algum rio, porém com intenções de significação muito diferentes. A palavra tenta assegurar uma entre muitas possibilidades de significado. Cada possibilidade de significado se refere a um aspecto da percepção. O aspecto da percepção pode ser uma ideia muito íntima ou individual sobre um rio específico, ou pode ser uma ideia geral sobre rios, compartilhada intersubjetivamente. Rio pode ser um lugar bonito, calmo, manso, dá vontade de entrar, um lugar de descanso, de piquenique. Ou pode ser agitado, corredeiras, turbulência, dá medo de entrar. Ou pode ser um lugar poluído, com mau cheiro, desagradável, dá nojo de entrar. Ou pode ser uma barreira, uma separação de tribos indígenas ou de cidades, ou mesmo uma fronteira de um país que fala outra língua. É só atravessar o rio e muda o idioma. Ou podem ser moléculas de água que passam, nunca repetem. Nunca poderemos entrar no mesmo rio duas vezes, diria Heráclito. Já passou, aquelas águas já são outras e nós também. E se estivermos nos referindo às moléculas de água, H2O, do que se tratam? Do que são feitos os átomos de hidrogênio e oxigênio que formam a molécula? À medida que o nosso conhecimento evoluiu sobre o que é o átomo, chegamos cada vez mais a partículas menores ainda. Não sabemos se a menor partícula indivisível que tudo forma, que é o significado da palavra átomo, é feita de matéria ou de energia. Não sabemos, em última instância, do que é feito o rio, por isso devemos colocar todas as teses e pressupostos sobre ele entre parênteses. Essa que é a redução fenomenológica do Russell. Viver cada experiência particular, observá-la como ela é, deixando os nossos pressupostos, nossas teorias e crenças suspensos, pelo menos temporariamente. E aí, o próximo passo, então, vai ser uma estratégia prática de como fazer redução fenomenológica para a gente trazer as coisas para a consciência e para a gente conseguir compartilhar vivências comuns, fazer um processo de validação das vivências comuns para a gente despolarizar o Brasil. Esse que é meu projeto para esse ano. Esse livro ele foi editado pela Nathalie Depras, que é uma filósofa francesa, estudiosa de Russell, Francisco Varela, que é um neurocientista,
e o Pierre Famech, que é um psicólogo. Os três juntos, com base nos estudos que eles estavam compartilhando nessa época que eles escreveram esse livro, os três estavam estudando Russell, e os três de origens muito diferentes, chegaram num consenso de um processo, inclusive assim de avaliação com exemplos de várias religiões, de experiências religiosas, de experiências científicas e de experiências do cotidiano, para criar esse processo prático de filosofia prática, que eu vou chamar de redução fenomenológica, eles estão chamando aqui no título de sobre o tornar-se consciente.